Registamos então duas propriedades importantes de bases que nos vão permitir definir a dimensão do espaço vetorial. Portanto, temos um conjunto B de B maiúsculo e manuscrito de vetores B1, B2, Bn, em que já conseguimos verificar que se trata de uma base para o espaço vetorial V. Então, todo o conjunto de vetores de V que tenham um número P de vetores, portanto, temos P vetores, em que P é maior do que N, portanto, temos mais do que N vetores, é um conjunto linearmente dependente e, como tal, não vai servir para base. A segunda propriedade diz-nos que, se encontrarmos o conjunto B, portanto, se identificarmos uma base com N vetores, todas as outras que nós conseguirmos encontrar serão bases de V com têm todas exatamente N vetores. Exatamente N vetores. Por exemplo, podemos dar dois exemplos aqui, portanto, aqui nas entrelinhas. Vamos pegar numa base conhecida para polinómios de grau menor ou igual a 3. Temos um conjunto de vetores que são polinómios, como o polinómio constante igual a 1, polinómio linear t, o quadrático t ao quadrado e o polinómio t ao cubo. Portanto, é este conjunto de 4 polinómios, chamamos a base canónica, certo? Vamos chamar a este conjunto BC, base canónica de polinómios de grau menor ou igual a 3. Qualquer outro conjunto de polinómios de grau menor ou igual a 3, não. Portanto, por exemplo, o conjunto com os polinómios 1, t, t ao quadrado, t ao cubo e 1 mais t ao quadrado, certo? Portanto, um conjunto que tem não 4, mas 5 polinómios, todos de grau menor ou igual a 3, já é um conjunto linearmente dependente e, como tal, não vai ser uma base para P3. Pronto, e agora, exemplificando esta propriedade 2, podemos continuar a pensar em P3 e numa outra base para além da base canónica, certo? Portanto, temos base canónica, que é uma base com 4 polinómios, certo? 1, 2, 3, 4 polinómios. E ainda qualquer outra base que tem que ter 4 polinómios, portanto, vamos ter que gerar polinómios, todos os polinómios de grau menor ou igual a 3. E, por exemplo, podemos pegar numa base que tem o polinómio constante 1, o polinómio 1 mais t, o polinómio 1 mais t ao quadrado e o polinómio, por exemplo, 2t ao cubo. Portanto, de um cálculo rápido, podemos confirmar que se trata de um conjunto com 1, 2, 3, 4 polinómios, são 4 polinómios linearmente independentes em P3 e todas as combinações lineares geram polinómios de grau menor ou igual a 3, certo? Portanto, geradores de polinómios de grau menor ou igual a 3. Portanto, é mais uma outra base. Podemos chamar a este conjunto, por exemplo, base B1. E podemos criar outros conjuntos linearmente independentes, por exemplo. Um outro conjunto podemos criar para gerar polinómios de grau menor ou igual a 3. Podemos pensar, por exemplo, nos polinómios constantes 2 menos 3t. Portanto, agora podemos começar a fazer variações nos polinómios. Temos que gerar
polinómios constantes, os lineares, os quadráticos, pode ser com um outro coeficiente, por exemplo, 4t ao quadrado, e podemos até fazer uma combinação linear de polinómio constante mais o de grau 3. E por aí fora. Portanto, o número de bases é infinito. O que elas têm todas em comum é a quantidade de vetores no conjunto. Quando conseguimos definir V como uma expansão linear de um número V1, V2, Vn finito, num número finito de vetores, V diz espaço vetorial de dimensão finita. A dimensão do espaço vetorial é o número de vetores que estão numa base de V. Portanto, há de ser destes vetores que estão a gerar o espaço V, o conjunto linearmente independente que ainda gera V. Temos aqui que acrescentar que a dimensão do conjunto que só tem o vetor nulo do espaço vetorial V é 0 e se o V tiver um número infinito de vetores numa base, portanto, se for gerado por um número infinito de vetores, isso chama-se, portanto, existem dimensões de V, digamos, infinitas, que são os espaços de dimensão infinita, certo? Portanto, são espaços de dimensão infinita que geralmente ficam fora de uma primeira abordagem em álgebra linear. Tentando contar então vetores de vários espaços conhecidos. Portanto, o primeiro exemplo pode ser o espaço de polinómios, grau menor ou igual a 3. Já vimos aqui, vamos renumerar os exemplos. Portanto, o espaço de polinómios grau menor ou igual a 3 pode-se escrever como uma expansão linear de polinómios 1t, t ao quadrado, t ao cubo. Portanto, é um número finito de polinómios que está a gerar este espaço. Como o conjunto que eu acabei de escrever é linearmente independente, portanto, concluímos que a base tem 4 polinómios e estes polinómios chamam-se os polinómios da base canónica de P3 e concluímos então que a dimensão de P3, enquanto espaço de polinómios, é 4. Segundo exemplo, matrizes 2x2. Portanto, as matrizes 2x2 podem-se descrever como sendo geradas pelas matrizes 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Portanto, vamos fazendo o 1 percorrer as 4 entradas das matrizes 2x2. Conjunto gerador que aqui pusemos é um conjunto que é uma base, também se chama, ao conjunto que aqui está, chama-se base canónica, base B canónico de matrizes, certo? Portanto, este é o conjunto, tiramos o L, ficamos com a base canónica das matrizes 2x2, contamos o número de matrizes que estão na base e concluímos que a dimensão das matrizes 2x2 é 4. Dando um exemplo mais conhecido, portanto, o exemplo do espaço de vetores de Rn, certo? Portanto, como é que nós podemos descrever o Rn? Como a expansão linear, por exemplo, dos n vetores canónicos, em que uma das coordenadas, portanto, a primeira coordenada é 1 e as restantes 0. Segunda coordenada 1, as restantes 0, até chegarmos ao vetor canónico é n, que tem a última coordenada 1 e as restantes 0. Portanto, é este conjunto, linearmente independente, também se chama a base canónica de Rn. Que nos permite concluir que a dimensão de Rn é n.